tudo bem com vocês? Estou aqui para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos para a semana 3 e na semana 3 a gente vai aprender sobre gráficos, um pouco mais sobre gráficos, né? Vocês já conhecem muito gráfico e hoje a gente vai aprender um pouco mais, aprofundar o nosso estudo sobre gráficos. Gráficos. Primeiro mostrarei exemplos fictícios, para que você possa entender de forma clara tipos de erros. Vamos começar. Então, você já conhece gráficos e hoje a gente vai aprender a descobrir os erros em gráficos. Porque às vezes, gente, muitas notícias, muitas pesquisas, elas tentam nos enganar através dos gráficos. Principalmente, por exemplo, se for fazer uma pesquisa eleitoral para ver qual candidato que está na frente, né, nas eleições. Então, às vezes, eles tentam induzir, sabe, o leitor a achar que tal candidato, que o candidato A está na frente, e na verdade não está. Como que é feito isso? Então, vamos aprender. Observe o gráfico abaixo e responda. Em qual ano ocorreu a maior infração? Então, aqui nós temos o ano, esse aqui é um gráfico de linhas, né? Quer dizer, um gráfico de linha, né? Que é uma linha só. Então, aqui, olha, 1940, a inflação estava 2,8. 1941, 4,6. 1942, 6,9. 1943, 8,7, 1944, 10,3, 1945, 12,4. Se eu olhar o gráfico aqui, em qual ano, olhando só o gráfico, não olhando os números, se eu olhar o gráfico, em qual ano que a inflação esteve maior? Foi 1943, não é? Olhando o gráfico, tá vendo? Porque aqui o gráfico está mais acima, tá vendo? Só que, olhando os números, qual que é o ano que a inflação esteve maior? 1945, que é 12,4, não é? Então, olha para vocês verem como que a linha, esse gráfico, está diferente, não está proporcional aos números. Então, isso que acontece. Às vezes você olha o gráfico e vê aqui, você vai ver, não, 1943 foi o ano que a inflação estava maior. Mas, na verdade, não foi, porque o maior aqui, ó, 12,4, que foi em 1945. Então, se você não observou atentamente, provavelmente você respondeu que o ano de maior inflação foi o ano de 1943, não é? Se você olhar só o gráfico, você vai ver que foi 1943, aqui que o gráfico está acima, né? Mas note que o ano de maior inflação foi o ano de 1945, né? Olhando os números aqui, ó, maior inflação foi essa daqui, tá vendo? Então, 1945. Então, vocês viram, olha, se eu olhar só o gráfico, você vai ver que o maior está aqui, ó. O ponto mais alto do gráfico está aqui. Mas se eu olhar o número, não, entendeu? Então, isso que acontece às vezes, eles tentam induzir o leitor a acreditar que a pesquisa deu, que a resposta da pesquisa foi aquela, mas não, entendeu? Então, este tipo de erro ocorre quando usamos uma escala inapropriada para fazer o gráfico. Abaixo, coloco o gráfico de maneira correta, observe. Então, aqui, olha, 2,8, aumentou aqui 4,6, aumentou 6,9, foi aumentando, sempre aumentando, tá vendo? Então, aqui, esse gráfico está correto, certo? Note que quando usamos a escala adequada, torna-se fácil responder em qual ano a inflação foi maior, não é mesmo? Portanto, fique atento ao ler um gráfico. Verifique se ele se encontra em uma escala correta, ou seja, se o maior valor corresponde à ordenada de maior valor e assim por diante. Então, a gente tem que observar não somente o gráfico, mas os números também contidos no gráfico, certo?
Vamos aqui para o exemplo 2. Olha, observe o gráfico abaixo e responda. Qual candidato obteve mais votos? Então, aqui nós temos o candidato A, o candidato B, o candidato C, o candidato D, o E e o F. Então, esse daqui é um gráfico de coluna, né? É um gráfico de coluna. Então, vocês viram que só tem as barras, as colunas aqui, mas não tem os números. Então, olhando as colunas, eu não tenho os números aqui, quantos votos teve cada candidato. Só tenho as colunas. Olhando a coluna, a gente viu que a coluna mais alta é essa daqui. Então, o candidato D, ele obteve mais votos, não é? Olhando assim, a gente vê que o candidato dele obteve mais votos. Mas eu não tenho números. Se você observou atentamente, os dados foram omitidos no gráfico acima. Por que os dados foram omitidos? Porque colocou só as colunas e não colocou os números. Então, olhando as colunas, eu vou ver que esse candidato obteve o maior número de votos, foi o mais votado. Este tipo de erro ocorre quando não desejamos trazer uma informação adequadamente. Note que neste gráfico, qualquer pessoa desatenta responderia que o candidato com maior número de votos é o candidato D. Na verdade, não é qualquer pessoa desatenta, porque você pode ter maior atenção aqui, mas não tem números, então você vai olhar nas colunas, a coluna maior aqui é essa daqui. Então, eu vou supor que o candidato D que obteve o maior número de votos, né? Verifique o gráfico abaixo. Você notará que, além dos dados obtidos, houve uma representação em escala inapropriada. O candidato com maior quantidade de votos foi o candidato A. Então, olha, por que foi inapropriada? Vamos ver. Houve uma representação em escala inapropriada. Então, olha, aqui 31%, aqui 25%, o candidato C 11%, o D 22% e o E 10% e o F 1%. Então, aqui colocou as porcentagens. Então, aqui eu vou ver que não é o D o candidato com maior número de votos. O candidato com maior número de votos foi o A, 31%, né? Então, vocês viram, olha, a diferença desse com esse, tá vendo? É o mesmo, só que aqui vocês viram que as colunas mudaram e também que tem os números, né? Fique atento a gráficos sem os dados. É muito comum pessoas omitirem dados e fazerem mudança de escala, apenas para manipular a sua opinião, né? Então, apenas para manipular, fazer com que o leitor interprete do jeito que o autor lá que fez o gráfico queira que ele interprete. Agora que você está começando a entender, viu, gente? Não é atender, não. A entender, eu vou consertar aqui. Entender, mostrarei uma situação real. O gráfico abaixo foi porque é uma situação real, porque aqui a fonte é o próprio autor. Esse aqui é só uns dados fictícios, tá? Aqui, ó, fonte é o próprio autor. Agora aqui é uma situação real. O gráfico abaixo foi divulgado por uma emissora de televisão. Você é capaz de dizer em qual ano a inflação do Brasil é maior? Tampou aqui, o gráfico tampou. Qual ano que a inflação do Brasil é maior? Vamos ver. Se eu olhar só as colunas, aqui é um gráfico de colunas. Se eu olhar só as colunas, eu vou falar que a inflação do Brasil foi maior em que ano? 2013. Tá vendo? 2013, por quê? Aqui estão os anos, olha, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013. Se eu for olhar só as colunas, eu vou falar que a inflação foi maior em 2013, por quê? Porque aqui essa coluna está mais alta, está maior, mais elevada, não é? Depois as outras estão todas abaixo dela. Então, eu vou falar que 2013 foi maior.
Só que se olhar os números, olha que em 2009, 4,31%, 2010, 5,92%, 2011, 6,50%, 2012, 5,84% e 2013, 5,91%. Se eu olhar os números aqui, qual ano que a inflação foi maior? Em 2011, que foi 6,50%, certo? Mas aqui a coluna em 2011 ela não está maior. A maior está em 2013, que foi 5,91, sendo que 5,91 é menor que 6,50, não é? Então, esse gráfico aqui está induzindo a pessoa, está manipulando a pessoa a pensar que foi 2013, mas na verdade foi 2011, tá? Então, quer dizer, as colunas não estão condizentes com os números, tá? Então, tem que prestar atenção nisso. Tenho certeza que você não deixou se enganar pela maior barra e respondeu que o ano de maior inflação no Brasil, de acordo com o gráfico apresentado, foi no ano de 2011. Então, agora que a gente já aprendeu que a gente não pode olhar somente o gráfico, a gente tem que olhar os dados também que estão no gráfico, né? Os números. Agora a gente entendeu que eles estão querendo enganar aqui quando apresenta essa coluna maior, sendo 2013, sendo que o ano que a inflação esteve maior foi 2011, 6,50, certo? Veja abaixo o gráfico republicado pela mesma emissora depois de corrigido. Então aqui corrigiu o gráfico e agora está correto, tá vendo? 4,31, que foi 2009, que a inflação foi menor, e aqui 2011, a inflação maior, tá vendo que a coluna está mais alta, certo? 6,50. Então, gente, a aula desta semana é para vocês entenderem esses erros que acontecem. Na verdade, às vezes são erros, mas às vezes eles estão querendo aí induzir o leitor a interpretar da maneira que eles querem, tá? E esse daqui é um dado real, porque olha que a fonte deu a fonte para a gente pesquisar. Então, espero ter ajudado, tá? Para vocês resolverem as atividades do PET da semana 3. Tchau para vocês, até a semana que vem.